Boa noite, telespectadores! Estamos começando mais um programa do Felipe Aquino deste mês de abril de 2020. Muito obrigado a todos aqui por essa recepção calorosa aqui no programa de hoje. Então, senhoras e senhores, hoje é dia 18 de abril de 2020. Já passamos do meio mês de abril. Além do mais, tudo anda passando mais rápido, né, senhoras e senhores, nesses últimos dias, porque estamos vivendo aí tempos de pandemia e praticamente tudo aquilo que a gente gosta de se divertir lá fora, ou até mesmo trazer notícias boas aqui para o nosso programa, as notícias esportivas e notícias que traz aí alegria para o povo brasileiro, tanto aqui, tanto lá fora, está tudo parado por causa dessa pandemia. Nessa altura do campeonato, a gente está em fase de prevenção. Estamos se mantendo em casa para evitar que outra pandemia seja feita em cima dessa pandemia que a gente já está vivendo, ok? Enfim, os destaques a gente vai abordar. Vamos logo mostrar aqui para vocês os destaques do programa de hoje. Eu me engasguei aqui. Enfim, no programa de hoje vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? E no programa do Felipe Aquino de hoje você ainda vai saber as notícias do Brasil e do mundo. A gente vai trazer, a partir do programa de hoje, balanços gráficos desta pandemia do novo coronavírus. Porque, como no último fim de semana fez um mês que a OMS declarou esse surto mundial, a partir do programa de hoje, vamos exibir artes especiais aí de dados, processamento aí de dados e balanço. Como é que estão os números de casos confirmados, números de mortos e curados, e botar na nossa enciclopédia aqui do programa, ok? Porque a gente já está passando aí do primeiro mês desta pandemia, os números já são absurdos aqui no Brasil. E no mundo, nem me fala. A gente perde as contas, o quanto mesmo ficando aqui em casa, olha só. Os números vêm aumentando como se fosse uma ladeira inclinada, tá vendo só? Uma curva bastante acentuada. E a gente vai destacar todos os detalhes nas notícias daqui a pouco aqui no nosso programa, ok? E ainda, os resultados das loterias. Vamos ver se alguém levou uma bolada para casa nos resultados das loterias que foram sorteados esta semana. E também os salves no final do programa. Enfim, daqui a pouco eu mostro para vocês como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Isso e muito mais, você acompanha agora no programa do Felipe Aquino, que já está começando! Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 18 de abril de 2020. Muito obrigado, plateia, podem se sentar, foi calorosa essa recepção aqui. Enfim, mais uma semana de eventos catastróficos lá fora aí. A partir do segundo bloco do programa de hoje, a gente vai destacar tudo que está acontecendo lá na área externa, ok? Como a gente falou aí na escalada, a gente vai exibir aí balanço sobre essa pandemia que já fez um mês exatamente no último fim de semana, ok?
Enfim, agora vamos dar uma abafada nesse assunto. Vamos, como eu estava falando na escalada, vamos abordar as emoções do quadro Nada Além da Verdade já aqui no primeiro bloco, mas eu estava falando também de como os telespectadores possam interagir conosco nas redes sociais. Então, eu vou colocar aqui para vocês os critérios de participação. Bom, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco aqui nos salves no final do programa, ok? Lá no finalzinho do programa. E também tem o nosso contato via WhatsApp, então roda aí no vídeo WhatsApp. Tá aí, ó, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816. Show de bola, então, vamos para o programa, vamos para o momento de games e diversão. Vamos começar com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, operador, rodou a vinheta! Muito bom, Nada Além da Verdade está no ar, ok? No episódio de hoje eu tenho 5 fichas, ok? Vou colocá-las aqui no meu expositor. O número 1, 2, 3, 4 e o número 5. Muito bom, senhoras e senhores, são 5 fichas para definirmos o sorteado, o participante do programa de hoje, ok? Então, senhoras e senhores, lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e... Parou! Muito bom, então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 2. Pode entrar, Ronaldo Nascimento. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Ronaldo Nascimento, participante do programa deste dia 18 de abril de 2020. Então você pode ficar à vontade aí, a produção vai servir aí um lanche bom para você, cortesia do programa, ok? Show de bola, senhoras e senhores, Ronaldo Nascimento é o participante do PFA deste sábado. Então, enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as obrigatórias. Vale prêmios de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você leva metade de 50 mil, que é 25 mil reais, ok? Agora, se você for bastante sincero, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale o prêmio de 1 milhão de reais. Se você mentir nessa pergunta, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo. Ou seja, perde 100 mil reais. E você só leva o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então, vamos caprichar, vamos ser bastante sinceros, ter confiança que o jogo não está fácil. Muito bom, então vimos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado e perfeito, ok? Então vamos para o jogo, Ronaldo, você já está preparado? Muito bom. Antes de você ser sorteado aqui do programa de hoje, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade, ou seja, uma máquina que detecta verdades e mentiras. Colocado em você umas ventosas lá para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso.
a máquina gerou para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. E lá você poderia mentir à vontade, porque a máquina só quer fazer o registro de quantas mentiras a gente pode contar e medir o seu nível de sinceridade e confiança. Mas aqui no palco não pode ter de hipótese alguma uma mentira. Aqui é nada além da verdade. Aqui só pode ser desvendado absolutamente a verdade, ok? Então, Ronaldo, 100% preparado? Show de bola. Então, senhoras e senhores, aí o computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Você já usou chiclete para grudar um aviso em uma parede? Então, Ronaldo, você já usou chiclete para grudar um aviso em uma parede? Sim? Sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim, deixa eu logo colocar aqui o sim. Sim, beleza. Então, vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta é verdade! Olha lá, verdade a resposta! Você já ganhou R$5.000, ok? R$5.000 garantidos. Muito bom. Então, vamos agora, tá preparado aí? Vamos agora para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10.000, ok? Vale agora R$10.000. Vamos lá, roda no vídeo. Você já usou um balão para levar um aviso para sua namorada que estava no outro lado da cidade? Então, você já usou um balão para levar um aviso para sua namorada que estava no outro lado da cidade? Sim? Sua resposta é sim? Você já usou? Por sua conta em risco, a sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim. Deixa eu logo só ajeitar aqui o aparelho aqui. Então ele disse sim, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, valendo R$10.000. Vamos ver o que diz a máquina. esta resposta é verdade! Olha lá, verdade! Muito bom, Ronaldo. Você já tem R$10.000 garantidos. R$10.000 garantidos. Show de bola. Então agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$20.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo! Você já visitou um teatro na sua cidade e já foi convidado para tocar com os músicos? Então, Ronaldo, você já visitou um teatro na sua cidade e já foi convidado para tocar com os músicos? É um privilégio isso, né? Só para variar, não é, produção? É um grande privilégio.
Sim? Sua resposta é sim? Você já foi convidado? Ok, então ele disse sim. Deixa eu lá colocar o sim aqui. Sim. Então, senhoras e senhores, valendo 20 mil reais, vamos ver o que diz o laudo das compatições. Felipe, esta resposta é Verdade! Verdade a resposta! Muito bom, Ronaldo. Você já ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais garantidos. Bom, agora vamos para a quarta pergunta de hoje, do programa de hoje, do Nada Além da Verdade de hoje, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Vale 30 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo! Você já plantou uma muda em cima de uma casa de tatus no solo? Então, Ronaldo, você já plantou uma muda em cima de uma casa de tatus no solo? Sim? Sua resposta é sim? Já plantou uma muda em cima de uma casa de tatus no solo? Ok, então ele disse sim. Deixa eu logo colocar o sim aqui. Sim. Então vamos ver se é verdade. Felipe, esta resposta é Verdade! Verdade a resposta! Muito bom, Ronaldo. Você já tem 30 mil reais garantidos. 30 mil reais garantidos. Show de bola, então, agora, Ronaldo, tá vindo aí as principais perguntas, agora já são prêmios mais altos, já estamos aí a 2 perguntas de 100 mil, uma de 50 mil, e o negócio é o seguinte, agora que você já tem 30 mil reais garantidos, eu vou começar a queixar de você se você quer arriscar os outros prêmios, porque além do mais, as próximas perguntas que o computador processar aqui já serão mais complicadas, porque vai exigir um super pensamento para você lembrar das coisas que você fez ao decorrer de sua vida e ser bastante sincero com a máquina. É desse jeito que o polígrafo mede o grau do nível de dificuldade aqui das perguntas no nosso programa aqui para os participantes. Tudo isso já foi explicado e dito lá pelo técnico que estava guiando você lá no treinamento dentro da máquina antes de você vir participar aqui, ok? Enfim, Ronaldo Nascimento com 30 mil reais. Você para por aqui ou você continua? Vai continuar? Show de bola! Então, senhoras e senhores, vamos agora para a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então, vamos lá, roda no vídeo! Vamos lá, vamos ver se você vai ser sincero aqui
nesta pergunta. Enfim, Ronaldo Nascimento, você já pintou a sua cara quando você participou de uma gincana escolar na sua infância? Então, Ronaldo, você já pintou a sua cara quando você participou de uma gincana escolar na sua infância? Não? Sua resposta é não para essa pergunta? Então você não pintou a sua cara quando você participou de uma gincana escolar na sua infância. Então a sua resposta é não? Ok, então ele diz, se não, vou logo colocar aqui este não. Beleza. Então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Acabou o jogo, acabou o jogo. Então, olha isso, Ronaldo, veja só como são as coisas. A máquina acha que você já pintou sim a sua cara durante uma gincana escolar na sua infância, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, Ronaldo, você mentiu aqui na quinta pergunta e você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com apenas, vai rodar aí no vídeo, 15 mil reais, ok? Metade da pergunta anterior que valia 30 mil. Muito obrigado pela sua participação. Ronaldo, pode sair por ali, fica à vontade ali. Show de bola. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado hoje aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 18 de abril de 2020. No próximo programa tem mais. Uma boa noite para todos e até lá. Tchau! Muito bom, a gente acabou de ver aí as fortes emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando aí ao mentir nessa pergunta, ok? Ó, o programa só está começando, hoje tem muita notícia, muita informação, muito corona para ser destacado aqui no nosso web show de hoje, ok? Ainda hoje aqui no programa do Felipe Aquino vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que vamos divulgar os números dos jogos das loterias desta semana. E ainda os salves no final do programa. Daqui a pouco eu passo a régua aqui novamente nos critérios de participação. Como você, telespectador, pode interagir conosco nas redes sociais, ok? E já no próximo bloco, aqui no programa do Felipe Aquino, os destaques serão as notícias do Brasil e do mundo, tudo que está acontecendo neste mundo aí. E no programa de hoje a gente vai exibir para vocês o balanço do primeiro mês aí dessa pandemia do novo coronavírus, tanto aqui no Brasil e aqui no nosso estado aqui. A gente vem acompanhando aí desde que a gente retornou aí das férias do fim de ano aí, de 2019 para 2020. É o auge desta sexta temporada, senhoras e senhores. O vírus foi descoberto na China exatamente no finzinho de 2019. Foi dado como Covid-19 em vez de Covid-20 e chegou aqui no Brasil com tudo. E daqui a pouco, no próximo bloco, em pouco mais de 20 minutos de programa aí pra frente, a notícia, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino deste dia 18 de abril de 2020 volta já, não saia daí!
de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 18 de abril de 2020. Muito obrigado pela audiência, plateia, tudo de bom, pode se sentar aí, fique à vontade aí. Você já viu aqui no PFA de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas R$15 mil, ok? E agora vamos para o segundo bloco do programa de hoje, destacando excepcionalmente as notícias do Brasil e do mundo, mais uma vez sem esportes hoje aqui no programa. A gente vai destacar o que está acontecendo neste mundo em mais uma semana aqui, já fez um mês, aí já é um mês e uma semana da pandemia do novo coronavírus. E a partir do programa de hoje, nós iremos fazer aqui um mega balanço com gráficos aqui, para a gente colocar na enciclopédia de nosso web show, ok? Enfim, antes de a gente começar aqui com as notícias, vamos destacar os critérios de participação, para que você, telespectador, possa interagir conosco nas redes sociais, ok? Muito bom, então aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando mais tarde, daqui a pouco, aqui no final do programa, nos salves das redes sociais, ok? E também tem o nosso número WhatsApp, então roda aí no vídeo o número de WhatsApp. Tá aí, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, passada a régua aqui nos critérios, vamos para o segundo bloco e vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vamos lá, rodou a vinheta! Muito bom! Nós começamos aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. E blá blá blá, uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, começar com a primeira notícia. Bom, vamos começar aqui fazendo o nosso primeiro balanço aqui da pandemia do coronavírus, aqui no Brasil, senhores. Vamos começar primeiro aqui com o nosso país, porque afinal das contas já se faz aí um mês e uma semana aí que estamos dentro da pandemia, desde que a OMS declarou lá no dia 11 de março, ok? Então, senhoras e senhores, a gente vai começar aqui destacando o balanço brasileiro. Daqui a pouco, quando for nas próximas notícias, vamos relatar aqui o balanço mundial, além do Brasil. A gente vai mostrar os países onde está rolando muitos casos do novo coronavírus, do Covid-19, e também os casos de recuperados. Aí a gente vai rodar de tudo aqui. Então a gente vai começar com os casos aqui no Brasil. Então roda em tela cheia. Muito bom, então aqui a gente mostrou a atualização do dia 17 de abril de 2020, a gente sempre vai ter atualização. A gente criou aqui os ícones, o ícone verde com um asterisco é os curados, e o ícone com a cruz vermelha aqui de hospital é o de casos confirmados, e o com uma cruz de cemitério com fundo preto são as mortes. Enfim, os curados aqui são 14.026, senhoras e senhores. Até o final dessa última sexta-feira, dia 17, já foram mais de 14 mil curados aí, segundo as fontes a organização, o Ministério da Saúde. Enfim, os casos confirmados já passa dos 30 mil. Enfim, aqui tivemos 30.961 casos confirmados. E a mortes já se aproximam de quase 2 mil. Quase 2 mil. Segundo o último balanço aí desta última sexta-feira, dia 17, já foi 1.956 mortes, ok? Então, podemos relatar melhor aqui agora. Pode retornar?
Enfim, as secretarias estaduais de saúde, elas fizeram essa divulgação aí pela manhã dessa última sexta-feira, dia 17, como a gente já acabou de ver aqui, 30.961 casos confirmados aí do novo coronavírus aqui no Brasil, com essas 1.956 mortes. Olha só relatar aqui na região norte, porque daqui a pouco a gente vai destacar aqui sobre o Amazonas, não é, produção? Tá certo. Mas enfim, no segundo maior estado aqui da região norte, o Pará, registrou mais 5 mortes de pacientes infectados. E até o momento já tem aí 26 óbitos pela Covid-19, atualizando aí 557 casos confirmados no estado. Agora, no epicentro, onde está rolando de tudo, lá em São Paulo, já houve registro de 853 mortes em todo o estado provocados pela doença e 11.568 casos confirmados. No Rio de Janeiro, tem 3.944 casos e 300 mortes. O balanço olha só, antes do balanço de ontem, dessa atualização aqui que tem 30.961 casos confirmados e 14.956 mortes. O mais recente, pelo Ministério da Saúde, o balanço mais recente, foi divulgado na última quinta-feira, dia 16, e apontou um aumento de uns 300 casos, porque o balanço da última quinta era de 30.425 casos. E o número de mortes chegou, naquele dia, era 1.924 e agora chegou a 1.956. Só relembrando, é um balanço semanal, não é o balanço... Relembrando que todos eles fazem um balanço diário com essas atualizações dos casos confirmados, das mortes e do número de curados, ok? Agora a gente vai destacar aqui sobre São Paulo. O governador de São Paulo, assim, pra gente logo encerrar aqui essa primeira parte, o governador de São Paulo, João Dória, ele prorrogou pela segunda vez a quarentena no estado. As medidas de isolamento social em São Paulo permanecem até o dia 10 de maio. O coronavírus provocou o primeiro recuo em meio século. Olha só, depois dessa situação aqui, ó, lá onde tudo começou, o início de tudo, este novo coronavírus provocou o primeiro recuo em meio século da economia da China. O PIB chinês encolheu 6... Desculpe, eu olhei a palavra encolheu, me lembrei uma piada engraçada. Enfim, encolheu 6,8% no primeiro trimestre de 2020, ou seja, janeiro, fevereiro e março deste ano. Enfim, segundo os dados dessa última sexta-feira, em decorrência da crise econômica provocada pela pandemia, aqui no Brasil já foram confirmados mais de quase 2.000 mortes causadas pela Covid-19 e mais de 30.400 pessoas infectadas. Olha só. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, assumiu o comando da estratégia de enfrentamento da doença, com um discurso em que tenta conciliar o isolamento social e incentivos para a economia. Luiz Henrique Mandetta foi demitido nesta última quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente destaca mais sobre essa situação da troca de ministros aí da saúde, porque a gente tem muita notícia para destacar aqui. Vamos logo mudar aqui a próxima notícia. Bom, agora a gente vai pelo novo coronavírus no mundo. A gente vai destacar aqui agora o balanço do mundo, balanço mundial, senhoras e senhores. Olha que são muitos países com essa doença, mas a gente vai destacar aqui os principais que estão neste ranking. Vamos começar aqui com esse balanço? Tá aqui. Vamos colocar em tela cheia para o telespectador ver? Muito bom, então relembrando aqui, o asterisco no fundo verde é os casos recuperados, casos curados, o da cruz vermelha, os confirmados, contaminados, e a cruz de cemitério no fundo preto são os mortos, os óbitos. Enfim, a gente começou aqui o nosso ranking mostrando que no mundo todo já são 2.204.511 casos confirmados pelo novo Covid-19, o coronavírus. E já são quase 150 mortes, 149.378 mortes. E já passam de 500 mil os casos de pessoas recuperadas. Aqui no Brasil, a gente já acabou de destacar que o número de casos confirmados é 30.961
Mortos, 1.956 e recuperados, 14.026. Mas só que depois do Brasil, tivemos aqui outros países com números absurdos deste vírus. A gente percebeu que era made in China, né, esse negócio. Mas, felizmente, assim, a gente fica gozando. Vai acontecer tudo do jeito que aconteceu naquele tal. Felizmente, muitos brincaram com essa doença. E agora, a gente está mostrando para você, telespectador aqui da 6ª temporada do programa do Felipe, aqui nestes números alarmantes. Os Estados Unidos têm 689.588 casos confirmados e 36.097 mortes. Na Espanha, 188.093 casos confirmados e 19.613 mortes. Na Itália, aqui o número é mais alarmante ainda. Chegou um tempo que ele passou a liderar aqui o segundo lugar do ranking, mas agora ele já perde para a Espanha e para os Estados Unidos, porque está com 172.434 casos confirmados e 22.745 mortes. E na Alemanha, 138.498 casos confirmados, enquanto no mundo, mortes, já são aí 4.194. Olha só, o número ainda é um pouco menor em relação aos Estados Unidos, a Espanha e Itália. Sabia? O número de mortes na Alemanha. Só que aqui na França, 109.252 casos confirmados e 18.681 casos de mortes, óbitos. Agora no Reino Unido, 108.692 casos confirmados e 14.576 mortes. E o que surpreende aqui no número de recuperados é que o Brasil, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a França contabiliza aqui os números. Só que o Reino Unido, a gente não pode dizer isso hoje aqui no programa, mas ou não divulgaram ou não teve casos de curados na Inglaterra e Reino Unido. Será? É verdade. Então, só pra gente não ficar aqui, dar notícia falsa aqui, então vamos supor que não divulgaram os casos de recuperados no Reino Unido. Só isso. Se surgir semana que vem, na nova atualização, a gente faz um novo balanço aqui, a gente pode fazer as nossas correções aqui, se é isso mesmo, tá entendendo? Muito bom, então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim. Muito bom, então deu para ver que a China saiu desse ranking. Então, a China, que foi o início de tudo, foi cuspido aí por vários países da Europa, como o Reino Unido, Alemanha, vai entender. Enfim, a China ela foi alvo de suspeitas e críticas por uma gestão da pandemia do Covid-19. Revisou os números e anunciou nessa última sexta-feira, dia 17, mais 1.290 mortes adicionais na cidade de Wuhan, que é o marco zero do novo coronavírus. Com os novos números, o balanço total de óbitos na China subiu para 4.632 mortes. O governo chinês havia anunciado, então, 3.342 mortes e mais de 82 mil contágios no país, de quase 1,4 bilhão de habitantes. O novo balanço de mortes pela Covid-19 representa uma alta de 38,6% em relação aos dados divulgados anteriormente. Nessa última sexta-feira, a cidade de Wuhan surpreendeu o mundo ao elevar em 50% o balanço de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Desde que surgiu em Wuhan, no fim de 2019, o novo coronavírus matou 141.127 pessoas e infectou 2,1 milhões, de acordo com balanços feitos da AFP, baseado em dados oficiais, provavelmente inferior ao custo humano real desta pandemia. Os novos números em Wuhan aumentaram as dúvidas sobre o que aconteceu realmente na China, quando o patógeno, como é que é? Isso, é o patógeno o patógeno, né? Tem um acento, né, nisso. Enfim, o patógeno foi detectado e sobre o quanto são realmente confiáveis os balanços das autoridades e acusadas de falta de transparência na gestão da crise. Enfim, na França, o presidente Emmanuel Macron avaliou na última quinta-feira, dia 16, em uma entrevista ao jornal Financial Times, que há uns aspectos desconhecidos na gestão por parte da China e aspectos desconhecidos também, olha só,
eu repeti, né? Enfim, por parte da China, dentro da pandemia do novo coronavírus. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que líderes chineses foram enganosos e ópacos em relação ao surto e que não acredita que eles são honestos e nem mesmo agora. Eles disseram que é difícil acreditar nas informações do Partido Comunista Chinês. Vendo só? Bom, a gente vai dar mais uma viajada aqui no mundo, que a gente já viu demais aqui esses balanços do mundo. Só que aqui na América do Sul, além do Brasil estar nessa situação bem caótica, existe outro país aqui que está numa situação muito triste, o Equador. Olha só, o Equador reconheceu que havia uma lacuna nos relatórios de mortes na província de Guaya e que nos primeiros 15 dias deste mês, 6.703 pessoas morreram na região, onde normalmente foram registrados quase 1.000 mortes por quinzena. As autoridades não puderam determinar as causas de todas as mortes, mas deduzem que, além das mortes naturais, estão vítimas de complicações da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. E de acordo com a emissora aqui BBC, com mais de 17,4 milhões de habitantes, o país confirma o registro de mais de 403 mortes e de 8,2 casos de infecção pelo Covid-19. O elevado número de mortes dos últimos 15 dias aumentou o temor que os casos do Covid-19 estejam subnotificados e o país não dispõe de testes e, por isso, muitas pessoas com sintomas morreram sem que fossem submetidas aos exames. No último domingo, a força-tarefa criada pelo governo anunciou que teria recolhido 700 corpos em residências nas últimas 3 semanas na cidade de Guayaquil, capital da província de Guaya, lá no Equador, antes mesmo de atingir o pico da doença. A cidade enfrenta um colapso dos sistemas hospitalar e funerário, o que faz com que haja lentidão no recolhimento dos cadáveres desesperados com mau cheiro. Enfim, por causa disso, famílias chegaram a deixar os corpos nas ruas. Olha só que situação caótica do Equador, senhoras e senhores. A prefeita Cíntia Viteri reconhece o problema e diz que não há espaço para nem para vivos e nem para mortos nos hospitais e cemitérios da cidade. O presidente equatoriano reconhece que o país enfrenta uma crise econômica que ele não está preparado para enfrentar essa pandemia, não. Que triste. Muito triste mesmo. Bom, então vamos logo para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, então agora a gente vai começar aqui a destacar, voltar aqui para o Brasil e vamos falar aqui da situação aqui do nosso estado, o estado do Amazonas, porque o número vem aumentando também aos poucos aí. Vamos mostrar para vocês aqui como é que está a situação do estado do Amazonas. Então vai rodar em tela cheia para o pessoal ver. Muito bom, então aqui ó, torna a dizer que o asterisco com fundo verde é o casos de curados, a cruz vermelha que é casos confirmados do coronavírus e a cruz de cemitério no fundo preto são as mortes. Enfim, aqui no estado, enfim, aqui no estado do Amazonas, casos confirmados já chegam a quase 2.000, já são 1.809 casos. Só relembrando aqui, essa aqui é a atualização do dia 17 de abril. E as mortes já chegam a 145. E o número de curados já é de 386. Agora a gente vai detalhar aqui já. Vamos deixar o negócio aqui, a arte aqui na televisão, porque a gente vai relatar aqui o que está acontecendo. Então já pode retornar aqui. Bom, em franco crescimento na região, os casos confirmados de coronavírus na Amazônia chegaram aí, como a gente já observou aí, a mais de 1.800, aí com 145 mortes aí, sendo aí registrados num período de até umas 15 mortes registradas, umas 15 mortes registradas aí num período de 24 horas. Enfim, esses dados aí, como a gente já disse, do dia de ontem, dia 17, apresentado aí pelas autoridades de saúde do estado. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas,
A tendência é que os números das próximas 24 horas sejam ainda maiores, só que o de óbitos em investigação no momento são de 31, o maior registrado até aqui desde o início da pandemia aqui no estado. Com o número de mortes chegando aí a quase 150, olha só, quase 150, a taxa de letalidade da doença aqui no Amazonas já cresceu e passou de 7% pela primeira vez, atingindo aí pouco mais de 7,2%. Isso significa que a cada 100 pacientes, 7 morrem na doença do Amazonas. E também houve um acréscimo significativo no número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva, e que ontem eram de 175 pacientes internados. E até esses últimos dias, já foram aí, esse meu ontem aí que eu disse foi na última quinta, e ontem mesmo foi de 208. Além disso, os internados em leitos clínicos eram de 404 na última quinta. E no dia de ontem, os dados já foram de 480. A doença já atingiu 21 municípios do interior, registrando óbitos em 8 deles. Manacapuru, 149 casos e 6 óbitos. Em Iranduba, 18 casos e 3 óbitos. Em Parintins, 11 casos e 3 óbitos. Careiro Castanho, 5 casos e 1 óbito. Carauari, 3 casos e 1 óbito. Novairão, 2 casos e 1 óbito. Itefé, 2 casos e 1 óbito também. Manicoré, apenas 1 caso e 1 óbito até agora. Ainda conforme os dados atualizados pela FVS-AM, já são aí mais de 221 pacientes considerados fora do período de transmissão, ou seja, recuperados da doença. No entanto, estes dados referem-se apenas a pacientes da rede pública. As autoridades, para interagir os dados com a alta dos hospitais particulares, o que deve se fazer para esse número crescer excepcionalmente nos próximos dias, ok? Tá vendo só? Situação caótica. Aí os números vêm aumentando, aí mesmo apesar do isolamento social, dessa situação as aulas suspensas, torneios esportivos suspensos, outros eventos que reúnem aí muita aglomeração de pessoas estão suspensos, né? Mas a gente vê que o número vem aumentando. Simples assim. Muito triste. Vem aumentando, então a gente vai prosseguir aqui, só destacar sobre um hospital aqui que está também com uma situação caótica. Após o vídeo mostrar corpos de mortos com suspeita da Covid-19 espalhados por marcas ao lado de pacientes vivos internados, o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, que fica na zona leste aqui de Manaus, recebeu a instalação de um container frigorífico na madrugada dessa última sexta-feira, dia 17, para dar apoio na estrutura de armazenagem de corpos no local, que sofre com a falta de espaço. O governo do Amazonas diz que a Câmara vai adicionar os corpos de mortos por Covid-19 e o estado tem teve até na última quinta-feira aí mais de 1.700 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 120 pessoas que já morreram até na última quinta. Só relembrando aqui, que por volta de 10h30 da manhã dessa última sexta-feira, a Secretaria de Comunicação informou que todos os corpos já haviam sido retirados de dentro da unidade e 8 deles foram colocados dentro da câmara fria e aguardavam documentação da família. O João Lúcio não é o primeiro hospital a receber a instalação de uma câmara frigorífica. O hospital, que é exatamente um dos primeiros que relocaram aqui para receber pacientes com o novo coronavírus, o Delfim Aziz, que é centro de referência para o tratamento do coronavírus aqui na capital, instalou uma câmara no seu estacionamento no início do mês. Na época, o Amazonas ainda estava só com 12 mortes confirmadas. Ainda na manhã da última sexta-feira, uma equipe da Marinha realizou a descontaminação nas áreas críticas do Hospital Segundo. Enfim, segundo a Marinha, a mão de obra foi reconquistada por meio de ofício no próprio hospital, que forneceu o material necessário para a limpeza. A instalação da câmara, que vai desafogar a superlotação do necrotério do João Lúcio, aconteceu durante a madrugada da última sexta-feira, após o vídeo que mostra os corpos em sacos plásticos deixados em leitos ao lado de pacientes em tratamento.
Os mortos estavam com suspeitas de Covid-19. O motivo dos corpos estarem no mesmo ambiente que os outros pacientes não foi divulgado pela unidade de saúde ou pela secretaria. O Hospital João Lúcio tem recebido pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, entre elas suspeitos de Covid-19, até que se conclua a total montagem de leitos no Hospital Delfina Aziz, que já funciona em sua capacidade máxima operacional e com a capacidade ampliada do Delfina e o reforço de leitos do Hospital de Retaguarda. O Hospital João Lúcio ficará exclusivo para o atendimento de urgência e emergência para o suporte da rede. A Suzane informou que os pacientes que vieram a óbito entre a noite da última quarta e a manhã da última quinta, lá no mesmo hospital, receberam assistências adequadas, manejos clínicos de acordo com as suas necessidades e medicação e oxigênio. Desses pacientes, 8 tinham idades acima de 60 anos e 6 tinham comorbidades severas, conforme a nota divulgada pela Suzane. Enfim, só relembrando aqui, um vídeo viralizou nas redes sociais e que mostra que 14 corpos de um paciente com suspeita do novo coronavírus estavam posicionados ao lado de pacientes internados no hospital. Até o início da última quinta-feira, apenas 5 corpos já haviam sido liberados. Sobre o caso, a Suzane informou que os 14 óbitos ocorridos no hospital entre a noite de ontem e o início da manhã da última quinta, a noite da última quarta e o início da manhã da última quinta, foram de pacientes suspeitos com Covid-19 e que até nessa última sexta todos os corpos já haviam sido retirados da unidade, segundo informado pela Secretaria de Comunicação. 8 deles foram colocados dentro da câmara fria. Que situação, senhoras e senhores. Que triste mesmo essa situação. Bom, então agora vamos para a última notícia aqui. Uepa! Bom, aconteceu já, assim, o governo é tudo. Hoje em dia, a gente observa que as situações críticas fazem o pessoal ficar louco mesmo, doido e achar que muitos acham que está indo bem, mas pode chegar um certo alguém que não vamos divulgar nome aqui e tirar essa situação. Assim, divulgar o nome em termos de minha opinião. Mas vamos falar o nome dele dentro da notícia. Com índices de aprovação em sua gestão de 76%, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Usando uma conta na rede social, Mandetta divulgou a informação, pondo a fim à gestão que vinha sendo comandada às ações de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O oncologista Nelson Teich foi convidado para ser substituto e aceitou de imediato. À frente do cargo, Mandetta colecionou embates públicos com Bolsonaro por defender a orientação da Organização Mundial da Saúde e de outras autoridades médicas para assegurar o isolamento da população com a medida preventiva para o alastramento do vírus. Mandetta resistia aos pedidos do presidente da República para que o Ministério da Saúde endossasse o retorno dos brasileiros ao trabalho e mesmo recomendasse um amplo medicamento, a hidrocloroquina, antes mesmo da aprovação da eficácia como o tratamento da Covid-19. Pesquisas do Datafolha, divulgadas no início deste mês, mostrou que a aprovação do Ministério da Saúde era o dobro do que o presidente Jair Bolsonaro, segundo o Instituto. A pasta foi aprovada por 76% da população, enquanto o presidente recebeu uma aprovação de 33%. Enfim, uma conversa aqui no jornal O Globo, olha só. Luiz Henrique Mandetta reiterou as declarações que fez ao Twitter sobre a sua saída do governo e na curta ligação Mandetta confirmou que ouviu de Bolsonaro sua demissão do cargo. E olha só, como é que é, produção? Isso. Enfim, o Mandetta avisou que iria ligar para sua mãe, Maria Olga Solari, para dar notícia em frente ao Ministério da Saúde. Enfim, ele estava à frente do Ministério da Saúde há 1 ano e 4 meses e Mandetta não visitava, olha só, não visitava desde essa época o Mato Grosso do Sul, onde mora sua mãe desde o início da pandemia do novo coronavírus em fevereiro. Enfim, essa demissão do ministro da Saúde deu uma maior repercussão
na Europa nessa última sexta-feira. Rádios, TVs e jornais noticiaram a decisão do presidente brasileiro de substituir o popular Luiz Henrique Mandetta em plena crise do coronavírus. Em manchete, o jornal Le Monde afirma que a demissão de Luiz Henrique Mandetta dessa última quinta-feira aconteceu em plena pandemia e que o ministro era o símbolo da luta contra a Covid-19 aqui no Brasil. Olha só, o correspondente aqui da Diário no Brasil, Bruno Mayweather, escreveu que o afastamento do ministro da Saúde em plena crise sanitária mundial é bombástico, mas não surpreendeu ninguém em Brasília desde o início da pandemia. Ele disse que foi uma verdadeira guerra fria ao punha, e o presidente brasileiro de extrema direita, um coronacético assumido ao seu ex-ministro de saúde, um corona alarmista convencido, foi o que ele explicou aqui no texto. Enfim, olha só, o diário britânico The Guardian publica o motivo da demissão, que foi diferente à concepção que Bolsonaro e Mandetta tinham sobre a luta contra a doença, enquanto o líder de extrema-direita dá uma controvérsia em resposta ao Covid-19, priorizando o impacto econômico. O ministro defendia o confinamento da população. O jornal espanhol El País destacou que o Mandetta ganhou a popularidade graças à clareza com que falava da doença, com estilo direto e didático, baseando-se sempre na ciência e sob forte pressão da oposição de Bolsonaro. Enfim, segundo olha aqui, ó, desculpe, vamos subir mais um pouco aqui, porque a gente perdeu o foco aqui. Enfim, o desacordo entre os dois homens sobre o coronavírus era total, 100% total. Foi o que completou aqui a rádio RTL, também aí da Europa. Enfim, Mandetta foi substituído pelo oncologista Nelson Teich, que é médico de Jair Bolsonaro, e ressalta a emissora francesa, aqui da França. Enfim, informou que durante a sua primeira entrevista coletiva, o novo ministro brasileiro garantiu que irá abordar a crise do novo coronavírus de maneira técnica e científica. Segundo o correspondente da RFI aqui no Brasil, François Cardona, a saída de Mandetta abre um período de incerteza aqui no Brasil. Nelson Teich é favorável a uma campanha de testes em massa para conhecer melhor a propagação do vírus no país. Mas, por enquanto, as autoridades não têm condição de fazer isso rapidamente em todo o país. Só relembrando aqui, até na última quinta-feira, a Covid-19 tenha provocado aí mais de 1.900 mortes e contaminando mais de 30.400 pessoas. Mas o correspondente da RFI revela que um coletivo de pesquisadores universitários reunidos aí no grupo do Covid-19, estima-se que o número de casos do coronavírus no Brasil seria 15 vezes maior. De acordo com os pesquisadores, mais de 300 mil pessoas estariam infectadas aqui no país. O grupo de Covid-19 teme um hecatombe nas próximas semanas. Foi o que concluiu aqui o correspondente da Rádio França Paris, a Rádio França Internacional. Enfim, ministro substituto. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez um pronunciamento nessa última quinta-feira no Palácio do Planalto, no qual anunciou o oncologista Nelson Luiz Espírito Teich como novo ministro da Saúde. Nelson Teich assume o cargo em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele substituirá Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro chegou a Brasília na manhã desta última quinta-feira e se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto. O presidente também se reuniu com Mandetta posteriormente. Enfim, o ex-deputado federal Mandetta, ele comandava a pasta aí desde janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou a posse. E na tarde desta última quinta-feira, o agora ex-ministro informou ter sido demitido pelo presidente. No pronunciamento, Bolsonaro disse que desde o começo da pandemia se dirigiu a todos os ministros para falar sobre a vida e emprego. E como um paciente quer ter duas doenças, a gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra, porque no final da linha, esse paciente pode perder a vida de qualquer maneira. Nas últimas semanas, Mandetta e Bolsonaro, olha só, Mandetta e Bolsonaro, eles passaram a divergir publicamente sobre algumas medidas de combate ao coronavírus, como isolamento social. Enquanto Mandetta defende o isolamento, assim como orientar
a Organização Mundial de Saúde e especialistas, Bolsonaro pediu a volta da normalidade, o fim do confinamento em massa e a reabertura do comércio e lotéricas e de igrejas. Além disso, Bolsonaro também foi a um ato na esplanada dos ministérios a favor do governo e passou a sair e ir em padarias e farmácias em Brasília e passou a cumprimentar grupos de pessoas, gerando aglomerações e contrariando as orientações das autoridades de saúde. Em uma entrevista numa emissora aqui, no último domingo, dia 12, Mandetta chegou a dizer que o brasileiro não sabe escutar o ministro ou presidente. Falando mais um pouco aqui do Nelson Tate, ele foi responsável nos anos 90 pela fundação do Centro de Oncologia Integrado do Grupo COI, onde atuou até ano retrasado, 2018. Atualmente, segundo o perfil dele em uma rede social, trabalhou como consultor em gestão de saúde. De setembro do ano passado até janeiro deste ano, também de acordo com o perfil, Tate prestou orientações de Secretaria de Ciência e Tecnologia em insumos estratégicos em saúde do Ministério da Saúde, comandada por Denizar Viana. O novo ministro foi formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi residente em oncologia no Instituto Nacional do Câncer. Logo em seguida, focou na formação da área de gestão da saúde, ao cursar um MBA na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um mestrado na Universidade de Nova York, voltadas para na Universidade de York, que é do Reino Unido, voltados para o tema. Em 2010 e 2011, ele prestou uma consultoria para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também focado em gestão de saúde. Tate foi um dos sócios fundadores do MDI, Instituto de Educação e Pesquisa, onde o sócio atual secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde no Ministério da Saúde, Denizar Viana. E nas últimas semanas, um oncologista tem utilizado a rede social para compartilhar artigos e escreveu sobre o coronavírus. E em 24 de março, o artigo intitulado Covid-19, Histeria ou Sabedoria, o médico destaca as dificuldades enfrentadas pelo gestor de saúde em meio à pandemia e cita os pontos que devem ser considerados nas tomadas de decisões. Segundo um artigo aqui, Covid-19, como conduzir o sistema de saúde aqui no Brasil, foi publicado no dia 2 de abril, o gestor de saúde afirmou que a crise provocada pelo coronavírus demanda uma gestão centralizada e estruturada que exatamente inclui o sistema público e a importância do alinhamento entre os três poderes. No texto ainda, Nelson Tate defende a importância de medidas com isolamento social e a testagem em massa e o uso das projeções matemáticas no enfrentamento da pandemia, ok? Além do impacto, é cuidar dos pacientes. O isolamento horizontal é uma estratégia exatamente que permite ganhar tempo para estender a melhor doença, para implantar medidas que permitam a retomada econômica no país, ok? Senhoras e senhores, deu substituição aí à situação, esse ministro da saúde, que situação aí tá, o presidente apronta numa hora como essa, né? Esse aqui pode ser melhor, veremos nos próximos capítulos, senhoras e senhores, porque tudo pode acontecer. Muito bom, tá pedindo pra gente acabar logo esse bloco, a gente já passou muito aqui do tempo, então chamar o intervalo, vamos passar aí a vinheta pra gente ir pro intervalo comercial. Muito bom! Nós começamos aqui as notícias do Brasil do mundo agora. Muito bom, então vamos para o último intervalo comercial do programa de hoje. Já vimos muitas notícias hoje aí. E no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias e também os salves no final do programa, ok? Daqui a pouco, novamente, eu passo a régua como vocês possam interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí! I say hi. I say I don't know. Estamos de volta com o
programa do Felipe Aquino deste dia 18 de abril de 2020. Muito obrigado pela audiência, para os telespectadores que já estavam acompanhando o programa desde o primeiro e segundo bloco aí. No primeiro bloco a gente viu as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas R$15.000. E no segundo bloco a gente viu aí todas as notícias, o nosso jornal, o balanço de mais uma semana da pandemia do novo coronavírus, senhoras e senhores. Alarmante os dados, ok? Quem quiser rebobinar a fita aí para ver os dados, quiser ver de novo, para quem chegou agora aqui para acompanhar o programa do Felipe Aquino, tanto pelas redes sociais, pode rebobinar que vocês vão encontrar lá esses dados, ok? Dados alarmantes. Muito bom, então, senhoras e senhores, agora vamos para o último bloco, o terceiro bloco do programa de hoje. Vamos destacar as notícias, ou melhor, senhoras e senhores, é os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós já vamos destacar os resultados das loterias. Mas antes disso, vamos destacar aqui mais uma vez para você, telespectador, os critérios de participação para que você possa interagir conosco nas redes sociais logo daqui a pouco, no finalzinho desse bloco. Aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino, né, colega? Isso mesmo. Enfim, telespectador pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco aqui o seu salve aqui no programa do Felipe Aquino. E também tem o nosso WhatsApp. Então roda aí no vídeo o número do WhatsApp. Tá aí, ó, o número é esse, 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, passada a régua aqui, vamos começar o terceiro bloco com os resultados das loterias, ok? Então pode rodar aí, resultado das loterias, aquela vinhetinha bastante suave. Muito bom, resultado das loterias no ar. Bom, então, telespectador, pode pegar aí o seu bilhete que nós vamos começar a divulgar aqui os números e os resultados dos jogos das loterias desta semana, ok? Então já estamos com o primeiro aqui com a Mega Sena. Então vamos lá colocar em tela cheia. Mega Sena, concurso 2.252, realizado dia 15 de abril. Os números foram 01, 17, 30, 37, 46 e 50. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 20 apostas acertaram 5 e vão levar para casa R$83.292,59, ok? Mais de 20 pessoas, né? Vai dividir R$83.292, ok? 1.723 apostas acertaram 4 números e vão levar R$1.381,18, ok? R$1.381,18. Agora vamos para, novamente esta semana não tivemos dupla cena, porque os próximos sorteios da dupla cena é a dupla cena de Páscoa, está marcada, adiado melhor, não é? Era para ter sido nesse último fim de semana, mas está marcada aí só para dia 25 de abril, ok? Então vamos logo com a quina, concurso 5.248, realizado dia 17 de abril. Os números foram 01, 39, 54, 55 e 67. Ninguém acertou as 5 dezenas, mas 46 apostas acertaram 4 e vão levar para casa R$10.333,78, ok? 3.677 apostas acertaram 3 e vão levar R$194,40. 104.500
593 apostas acertaram 2 e vão levar R$3,75, ok? Agora vamos para a Lota Fácil, concurso 1955, realizado dia 17 de abril. Os números foram 01, 02, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ok? Muito bom, então, duas apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa cada uma delas, irão dividir R$835.538,37, ok? Tá aí, mais de duas apostas irão dividir aí R$835.538,37, ok? 278 apostas acertaram 14 e vão levar R$1.849,56. 10.981 apostas acertaram 13 e vão levar R$25 para casa. 141.629 apostas acertaram 12 e vão levar R$10 para casa. E 741.163 apostas acertaram 11 e vão levar R$5 para casa, ok? Agora vamos para o próximo jogo aqui, vamos para a Lotomania, concurso 2066, realizado dia 17 de abril. Os números foram 00, 03, 05, 15, 30, 31, 41, 55, 56, 57, 58, 64, 67, 71, 73, 75, 81, 83, 84 e 99. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 5 acertaram 19 e vão levar R$33.442,06. 36 apostas acertaram 18 e vão levar R$2.902,96. 395 apostas acertaram 17 e vão levar R$264,57. 2.477 apostas acertaram 16 e vão levar R$42,19. 10.868 apostas acertaram 15 e vão levar R$9,61. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta não realizou nenhum acerto, ok? Porque quem não realiza nenhum acerto aqui também ganha um prêmio bom, até R$100.000. Vamos agora fechar os resultados das loterias com dia de sorte. Concurso 291, realizado dia 16 de abril, e os números foram 02, 03, 05, 07, 10, 17 e 20. Nenhuma aposta acertou as 7 dezenas, mas 111 apostas acertaram 6 e vão levar R$1.410,53. 3.157 apostas acertaram 5 e vão levar R$20 para casa. 36.549 apostas acertaram 4 e vão levar R$4 para casa. E quem acertou apenas o mês de sorte novembro, quem apostou novembro na faixa do mês de sorte, 82.257 apostas acertaram e vão levar R$2 para casa, ok? Muito bom, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias. Então já pode retornar aqui para mim. Muito bom, show de bola.
feita aqui toda a divulgação dos números das loterias dessa semana. Só recapitulando aqui, novamente não teve a dupla cena essa semana, porque o sorteio, tem um sorteio especial que vai acontecer agora para o próximo dia 25 de abril, exatamente no sábado que vem. Enfim, é o dupla cena de Páscoa. As apostas estão abertas aí, também não está tendo, tá evitando ter essas aglomerações nas loterias aí por conta da pandemia que está rolando lá fora. Então, aconteceu aí exatamente um adiamento, só para variar. Adiamento para dar mais espaço aí para quem quer apostar na dupla cena de Páscoa, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, assim, se você não tiver muita essa pressa aí, quem ainda não apostou, aposte, tente mais uma vez, que um dia a sua sorte vai vir, ok? Muito bom, senhoras e senhores, chegamos, olha, a produção deixou uma coisa aqui que ficou massa, senhoras e senhores. Gostei. Isso aqui eu era criança aqui, não é a produção? Ah, tá bom, vai deixar pra depois, porque chegou aquele momento que tá todo mundo se batendo aí já nas redes sociais, querendo ver o seu salve aqui no final do programa. Bom, como a gente já destacou aí nos primeiros momentos, primeiros blocos, né? Enfim, no início desse segundo bloco, do terceiro bloco, do segundo e do primeiro, a gente destacou aí os critérios de participação para que você possa interagir conosco aqui nas redes sociais, ok? É a que a gente vai mostrar para vocês agora, então vai rodar aí. Pip! Show de bola. Opa, deu um bug aqui. Só que vamos começar com o meu Facebook. E aqui o meu cartoon, olha, enfim, eu criança aqui jogando bola, né? Muito bom. Então, vamos deixar aqui um pouquinho das tramas aqui para depois, porque vamos ver aqui a situação do meu feed de notícias. Estamos começando aqui, ó, vendo aí algumas situações que andam acontecendo aí no quesito aglomeração, que eu acabei de abordar aqui, sobre essa situação aí da pandemia do novo coronavírus. E anda acontecendo cada coisa aqui. Alguns TBTs. É esse quesito TBT, não é, produção, que a gente vai abordar já aqui. Inclusive, a gente até exibiu em um programa lá do ano passado. Olha, inclusive, já acabei de ver aqui um TBT aqui que, bom, não cheguei a fazer, mas era o grande auge da criançada na época. Verdade. Vamos vendo aqui mais algumas notícias. Vendo aqui o que tá rolando aí. Dando aí esses benefícios estranhos. Este vírus assassino que está lá fora atacando, fazendo vítimas. Muitas vítimas aí, inclusive a gente destacou aí nas notícias do Brasil e do mundo que tá um caos, senhoras e senhores, lá fora, tá um caos. Estávamos observando que tem muitos hospitais, dois grandes hospitais aqui da capital Manaus instalaram câmaras frigoríficas para armazenar os corpos dos mortos aí vou falar assim de um jeito tão viajante que o pessoal se assustaria, desse vírus que é fabricado, que viajou da China até aqui, tá certo? E agora a gente não destacou mais notícias esportivas aqui, só para variar. A gente não destacou aí quem avançou na Libertadores, quem foi campeão estadual, quem ganhou a classificação em outra fase da Copa do Brasil e também na Sul-Americana, né, só para variar. Ah, não, a Sul-Americana ia estar parada de qualquer jeito, que ia decidir aí os classificados na Libertadores, né, ainda. E aí a estreia da seleção nas eliminatórias para a Copa de 2022, também já estaria sabendo que se o Brasil venceu a primeira rodada e a segunda rodada também hoje. Verdade. Tudo que a CBF posta aqui é alguns TBTs só dos anos 70, dos anos 80. De vez em quando a gente vê algumas TBTs do início dos anos 2000, 2005. Vida que rola, né, senhoras e senhores? Vamos vendo aqui mais algumas imagens aqui. Olha aqui o goleiro Armani do River Plate aqui falando sobre a dolorosa derrota para o Flamengo que foi a da final da Libertadores de 2019, que inclusive a nossa produção estava em cima do lance. Vimos exatamente o que foi dolorida aquela derrota do River Plate naquele dia. A gente sentiu um tremor aqui que vai fazer parte da enciclopédia do nosso programa também. Tem uma outra enciclopédia que a gente vai mostrar já aqui para você, telespectador. Então a gente vai aqui para a minha linha do tempo, observando aqui algumas... senhoras, essa semana foi muito pesada mesmo, infelizmente, principalmente no mundo político, que o mundo político, com a demissão aí do titular ministro da Saúde, o Mandetta, causou uns grandes alvoroços nas redes sociais.
Inclusive, assim, na minha opinião aqui dentro da rede social, né, que a gente não cospe isso aqui dentro do programa, mas assim, a gente mostra, a minha opinião tá lá no meu Facebook, senhoras e senhores. É um absurdo a situação de todo esse universo político que está acontecendo aqui dentro do Brasil, e não é mentira, não. Senhoras e senhores, infelizmente a gente não vai ter que desabafar mais forte do que nunca aqui, não. A gente viu aqui uma homenagem que eu fiz pro meu santo, 108 anos esta semana. Também a gente viu aqui mais alguns memes aí desse coronavírus. Olha aqui, um TBT que vai fazer uns lindos 10 anos este ano, que foi um passeio na Coca-Cola que eu participei em 2010, eu era criança ainda. E agora estou vendo aqui a íntegra do programa do Felipe Aquino da semana passada, do dia 11, aqui, ó, para vocês, telespectadores, reverem as matérias que foram exibidas na semana passada, ok? Muito bom, olha aqui, ó, casos horríveis aqui, vem, cada dia que passa vem aumentando. Que mundo é esse? Agora estou no meu Instagram aqui, salve professor Tarcísio Lima, Sana Tavares, Juliana Rosa, olha só aí, de São Paulo, aí na Globo News. Olha aqui, garotinho praticando aqui uns lances, né? Quando a gente vê uma criança jogando bola, sempre a gente fica assim bem a gente fica assim bem apaixonado cada vez mais. Você vê, né, o quanto muitos brasileiros, diante dessa pandemia do novo coronavírus, estão se batendo, também tirando o mundo político aqui do jogo, estão se batendo para ter o futebol jogando, como a gente acabou de falar. Olha que até agosto, senhoras, a gente viu aqui um estimado de retorno aqui, ao menos da Libertadores da América, ou melhor, alguns torneios aqui da Conmebol. A gente viu aqui um post, né? Rapaz, agora abriram mesmo um estimado muito grande, mas temos que admitir, estamos só em abril, passamos só na metade do mês de abril, estamos ainda vivendo aí uns momentos muito difíceis. Felipe, hoje a gente só vê TBTs por aqui, não é, plateia? A gente fica encarando essas situações hoje em dia, a gente fica vendo o quanto muita gente fica se arriscando, o pessoal não se aguenta, mas infelizmente essa quarentena anda fazendo mal para umas certas pessoas, assim. Mas basta você ficar se mexendo bastante. A gente está observando aqui mais algumas TBTs da seleção aqui. Aquela seleção de 2005, porra, de 15 anos atrás. Daniel Zateg aqui fazendo gravação para a rádio difusora, ó, na sua casa aqui com fundo lá de Jericoacoara. Show de bola, olha aqui. Aqui o PFA, desde que o programa entrou no ar em 26 de agosto de 2014, aqui foi uma casa e aqui foi um quarto, senhoras. Eu tô desabafando isso. Aqui, o temido estúdio Felipe Aquino é um quarto, é uma casa manauara, uma casa situada na cidade de Manaus, que vem, infelizmente, sendo destaque na mídia nacional brasileira. Estou vendo aqui algumas coisas que eu publiquei esta semana, alguns vídeos de aviões de TBT do ano passado. E veja como a população está hoje em dia. Como o antigo personagem do programa Zorra Total da Rede Globo, o Jajá. Saía ficando doido e derrubando tudo que estava pela frente. Maior loucura isso aqui. Agora que eu vi os garotinhos brincando de bola aqui, só reviveu uma... Ai, tem um dia desse, olha aqui, minha prima Sofia aqui, ó, ganhou um Galaxy A30 aí, direto de Boa Vista. Minha prima Sofia Aquino, tá com 8 anos, aí inteirou no último Natal e ganhou já aí um novo celular. Show de bola. Parabéns, prima. Grande sucesso. Você vai entrando no mundo da tecnologia. E a gente já está entrando cada vez mais. Agora que a gente queria entrar mesmo, que a gente já estava bombando aqui nos Trend Tops do nosso programa nesses últimos 5 meses, aí a gente mostrou que o mundo não estava para peixe nesses últimos 2 meses, não. Assim, peixe, para bola, para avião, para viajar, porque a situação tá muito crítica. Mas estou dando mais uma olhadinha aqui nos meus status aqui, ó. Olha aqui alguns aviões. O Sandro Hiroshi aí de Manacapuru. Pior que Manacapuru também está aí nesses trend tops aí do novo coronavírus. Estou vendo aqui mais algumas publicações aqui. Veja só a situação por aqui, ó. Que bom. A gente sempre, assim, a gente tem o maior dom aqui dentro da nossa
da nossa mansão aqui, de mostrar o bem de tudo que está acontecendo lá fora. Só que nessa altura do campeonato, todos os jornais estão envolvidos com a informação deste vírus. Então, assim, a informação do vírus, a política é muito importante. E só relembrando a todos os telespectadores, a desinformação mata, ok? Ficar desinformado. E eu fico informado aqui de tudo que está acontecendo, mesmo sem precisar de ouvir algumas outras frases. Estou no meu WhatsApp agora, vendo aqui no grupo de aviação. Salve, amigo Otávio Augusto, Danila aí de Recife, Guilherme Cavalcante, Otávio Augusto já foi, né? Enfim, Antônio Levi aqui. Anda muito quente por aqui a situação, porque com essa falta, né, de muitos voos aqui na capital foram cancelados nesses dias. Aí a gente anda meio no elefante branco por aqui. De vez em quando o pessoal ataca uns aos outros aqui, causam um terremoto, um tsunami. O pessoal fica louco que nem o Já. Aí acaba fugindo do controle. Às vezes eu tenho que controlar o grupo aqui só removendo certas pessoas, aí ele fica mais suave. Mas tirando isso, são pessoas boas que se interessam muito pela aviação, que foram muito protagonistas nesses últimos anos, ok? Família Santos e Silva, estou vendo aqui, ó, tia Francineire, a Belô, tio Francisco, a minha mãe, Valdir Aquina aqui no outro grupo aqui, minha tia Cleia, prima Priscila, tia Francilene, tia Preta, a tia Francenice, né? Estamos vendo aqui algumas publicações aqui, mais alguns memes aí dessa situação aí da pandemia do novo coronavírus aí, que tá rolando demais, explodindo. Depois tem um vídeo engraçado aqui que ele enfia, um cara que enfia uma vassoura debaixo da geladeira e sai um rato correndo em direção à mão dele. Caramba. Enfim, estou vendo aqui Senactec, Henrique Web, meu primo aí de Manacapudu, que já tá com 10 anos. Tia Cléia, Diego Santos, pizzaria aqui, Clarice, meu primo Luciano, tia Francineide, minha tia Neia aí de Jacareí. Estamos vendo aqui mais algumas, tia Nira, minha prima Priscila. Muito bom, ok? Então agora, pra gente encerrar aqui os salves do final do programa, vamos pro meu YouTube. Enfim, senhoras e senhores, aqui no meu YouTube está aqui o programa do Felipe Aquino da semana passada. Para quem não assistiu completo, ele está aqui disponível na íntegra para você, telespectador, acompanhar direto aqui o programa do Felipe Aquino. E vocês estão vendo aí que aqui, ó, tô dando as rebobinadas aqui, a fita, você pode baixar, salvar e ver a famosidade, né? O meu talento, a minha questão de talento e o meu grande dom de compartilhar com todo o público e telespectador o que eu entendo desse mundo e o que eu estou entendendo através de uma rede social e através de uma grande tecnologia que eu obtive nesses últimos quase 6 anos de carreira aqui no PFA. Estamos na 6ª temporada, ou melhor, estamos na 6ª temporada e vamos bola pra frente, ok? Estamos vendo aqui, ó, os demais programas das últimas temporadas, ou melhor, das últimas semanas, tudo no ar aqui, todos os programas de março. E ainda tem o meu canal Felipe Aquino Plus aqui com muitas artimanhas, curiosidades que eu tenho, tipo aviação, mundo esportivo, mundo de notícias mesmo, mundo de conto de fadas, né? Como falam as crianças, né? Enfim, já pode retornar aqui pra mim? Muito bom, senhoras e senhores. Enfim, chegando aqui a essa parte final do programa. Estamos passando aqui, já estamos quase com 9 horas e 40 minutos da noite deste sábado, dia 18 de abril de 2020. Bom, eu sei que tá tudo pegando fogo lá fora, mas vamos acalmar um pouquinho os nervos hoje. Vamos ficar calmo. Às vezes a gente tem que, assim, pensar. Por exemplo, toca uma musiquinha suave, assim, só pra gente entender direitinho. Porque tá tocando a música normal aí da verdadeira trilha sonora, mas vamos tocar uma musiquinha suave pra gente ouvir. Vai, toca, produção. Isso, ai, relaxa, respire, fique na boa. Muito bom.
Que bom, então, senhoras e senhores, ó, eu disse que ia mostrar um TBT aqui, porque antes de a gente entrar no Salves, eu vi aqui que a produção deixou um livro ilustrado aqui, ó, pelo que eu observei aqui, é uma ilustração minha quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos ainda. Ó, antes desse mundo aqui chegar no PFA em 2014, a aviação bombar em 2015, e outras coisas aqui bombar, não tô falando olha só, tô vendo 3 bolas aqui e o fuleco, mas isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu me iludi. Vejo que tá fazendo muita falta as notícias esportivas no programa de hoje, por conta dessa pandemia, que os torneios estão muito cancelados aí, por conta das prevenções aí que os jogadores estão tendo, e até mesmo evitar aglomeração de torcida, né? Mas eu, Felipe Aquino, trago aqui, ó, uma nova versão desse meu caderno. Inclusive, ano passado, em novembro, a gente mostrou aqui no programa do Felipe Aquino esse caderno, que eu tinha aqui algumas lembranças antigas de 11 anos atrás, que naquela época era 10 e agora já são 11, ok? Já pode rodar um trecho desse programa que a gente mostrou esse caderno aqui? Só que eu encontrei esse meu caderno aqui, que nele tem um monte de figurinhas aqui, ó, dos jornais que eu comprava em 2009. Pode isso? E tem um monte de imagens aqui do Flamengo daquela época. O Flamengo daquela época ganhou o Brasileirão na última rodada e não ganhou do jeito que o Flamengo, diferente do Flamengo deste ano. Inclusive aqui, em homenagem ao jogo que vai acontecer neste fim de semana entre Flamengo e Palmeiras, tem aqui uma figurinha aqui da escalação de um Flamengo e Palmeiras de 2009. E o Flamengo era de Bruno, Fabrício, goleiro Bruno, senhoras e senhores. Este Bruno é aquele que estava preso, que saiu e que está atuando em time pequeno, aí já está levando tanta confusão. Fabrício, Wellington, Ronaldo Angelim, Leonardo Moura, Williams, Cleberson, Fierro, Everton, Emerson, Adriano. E isso aqui parecia que era a escalação do primeiro turno, porque que nesse ano, Abel Braga, no primeiro semestre, no primeiro instante, em 2009, era treinado pelo Cuca, o Flamengo. Aí depois chegou o Andrade, aí foi o Andrade que colocou a equipe no eixo. Tá aqui, ó. Aí já é uma escalação de Flamengo e Goiás aqui. Deu Bruno, Leonardo Moura, Álvaro, Ronaldo, Angelim, Juan, Ayrton, Toró, Williams, Petkovic, olha isso, Zé Roberto e o Adriano. E o técnico Andrade. Também aqui tem a escalação de Corinthians e Flamengo e outros jogos lá daquela época de 2019. Tô aqui com uma relíquia nas minhas mãos. Uma relíquia de 10 anos atrás. Pode isso? Muito bom. Então, olha aí, ó, como bastante explicado aí, ó, eu mostrei para os telespectadores que eu tenho esse caderno. Mas naquele dia ele não estava enfeitado, ele estava ainda com a capa original, que naquela época eu gostava assim de desenhos mesmo, de coisas típicas de criança, né? Mas enfim, eu inventei um cartoon exclusivo meu. Em vez de aparecer aqui aquele cartoon, vou já mostrar para você, telespectador aí. Olha só como ficou essa minha... Era eu mesmo. Olha só, lembranças futebolísticas de Felipe Aquino. Aí aqui aparece a minha assinatura, a minha verdadeira assinatura. Aqui eu segurando uma bola e ainda um arco-íris atrás. Ficou bacana. E tem uma outra foto aqui no verso do meu caderno aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui para os telespectadores. Olha aí, ó. E aqui nesse outro verso aqui, ó, eu estou agachado segurando a bola. Mas sem dizer mais nada. Ou melhor, tá dizendo, tá a minha assinatura aqui. Entende? Tá a minha assinatura. Muito bom. Enfim, é um caderno histórico. Opa! Me atrapalhei que tinha umas coisas soltas aqui. Mas ele é primitivo, senhoras e senhores. Hoje em dia, se a gente levar isso aqui para um museu, o pessoal pagaria uma nota por isso, se a gente arquivar. Até assim, contrataria pra gente falar que a gente entende de futebol há mais de 11 anos. Por exemplo, tem aqui o ingresso de um jogo que... Vou te mostrar aqui, ó. De um jogo que foi ainda do dia que aconteceu a escolha das séries para a Copa aqui de 2014. A Copa aqui no Brasil de 2014. Não é, Fuleco? Que é isso? Enfim, eu tenho dificuldade de mexer aqui por conta dos meus aparelhos. Vou tirar aqui o meu microfone só para ficar com o gravador. Mas eu tô vendo aqui, ó, tudo aquilo que aconteceu no final do ano passado. Eu grudei aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque na época eu jogava... Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. O que aconteceu no Mundial de 2019.
aquele Mundial de Clubes. E desse lado de cá, eu postei, coloquei aqui umas figurinhas, ó, do campeão mundial de 2019 e do da Libertadores de 2019. E essa notícia aqui de cima, no embalo do Fred, você sabe, é uma notícia muito antiga, muito velha, de um jogador que pode ter encantado a gente lá na Copa das Confederações de 2013, só que na Copa do Mundo de 2014 não chegou bem assim. Mas foi um ótimo jogador, tirando assim, atuando pelo seu clube. Assim, a gente não critica mais ninguém aqui. Epa! A gente não vai criticar como a gente não critica no mundo da política. Aí, olha só aqui, ó. Eu grudei aqui, ó, que o Santos tinha sido o único time a vencer de 4 gols aquele tenebroso Flamengo de 2019. Ah, esse caderno aqui é demais. Se quiser, eu até vou publicar umas páginas dele pra gente ver aqui em outra ocasião, se acontecer aí o retorno de tudo que está acontecendo, ok? Bom, estamos ganhando tempo aqui fazendo a TBT, mas é um caderno histórico que vale a pena recordar, então já vou deixar ele aqui pra gente encerrar o programa, ok? Então, vamos lá, vamos respirar um pouquinho de novo e coloca aquela música tranquila pra gente respirar, vai, isso. Ai, puxa, respira. Puxa, respira. Muito bom, senhoras e senhores. Então, muito obrigado pela participação de todos. Esse aqui é o programa do Felipe Aquino do dia 18 de abril de 2020. Então, na semana que vem, dia 25 de abril, infelizmente o mês passou tão rápido que estamos já encerrando aí o primeiro quadrimestre de 2020, com essa pandemia toda. Mas então, telespectador, fique em casa, vamos ter muita calma nessa hora. E na semana que vem estaremos divulgando aqui mais notícias, mais TBTs que a gente puder destacar por aqui, ok, senhoras e senhores? Então, senhoras e senhores, uma boa noite para todos. E semana que vem tem mais programa do Felipe Aquino. Até lá, tchau!